Há diversos tipos de maldade, graus de maldade. Algumas coisas são mais más que outras, e visivelmente más. Há maldades que não são visíveis, que acontecem no escondido, digamos assim. Religião é algo mau, comete maldades. A religião cristã, o Islã e outras religiões cometeram muitas maldades visíveis, guerras e tudo mais, tudo que nós sabemos através dos livros de história. Mas religião é algo mau também porque proíbe você de pensar livremente. Proíbe você de pensar livremente. Você não é livre para fazer perguntas, todos os tipos de pergunta. Você não é livre para isso. E aqui é que vem a maldade. A religião ameaça você de castigo. Ameaça você de castigo. Então, como poderia isso ser bom? Imagine um filósofo, tem uma linha de pensamento, tem a sua filosofia, ele tem seus admiradores e seguidores. Você conhece um filósofo que disse: essa é a minha filosofia, a minha linha de pensamento, o que eu acho sobre todas as coisas, e se você duvidar do que eu digo, você será castigado. Você conhece alguma filosofia assim? Que impede as pessoas de pensar, de divergir, que não lhes dá o direito de chegar a outras conclusões, de pensar diferente? Você conhece? A única coisa no mundo, a única suposta explicação sobre a vida que ameaça você de castigo é a religião. É só na religião que você é proibido de chegar a outras conclusões, de divergir. A religião não seria má nesse aspecto se ela dissesse: isso é o que a Bíblia ensina, as explicações por que as coisas são do jeito que são, o mundo é desse jeito por causa disso, disso, disso e disso. E se você duvidar, nada vai lhe acontecer. Fique tranquilo. Aceite ou não, e se você não aceitar o que está escrito aqui, beleza. Religião é assim? O cristianismo é assim? Não, não é assim. Há coisas, há pensamentos, há ideias, há dúvidas que vão se clareando, as pedras do quebra-cabeça vão se encaixando quando fazemos perguntas. Quando perguntamos livremente. Só o fato de você se perguntar: por quê? Como? Será? Isso vai lhe ajudando aos poucos, né? Vai lhe dando uma melhor ideia das coisas. O simples perguntar. Se você acredita em Deus, faça-se essa pergunta: como você sabe que Deus existe? É uma pergunta simples. Você sabe que Deus existe? Não, você não sabe. Você tem fé, você deseja que Deus existe. Você tem esperança, fé, esperança. É isso que você tem, mas você não sabe. Não sabe. O simples fato de você fazer essa pergunta vai demonstrar a você que você não sabe. E talvez até agora, muito provavelmente, você até agora imaginava que sabia. Porque você confunde fé, esperança com saber. Essa pergunta apenas vai lhe demonstrar que você não sabe se Deus existe. Suponhamos que Deus exista. Você é seguidor da Bíblia. Como você sabe que a Bíblia foi inspirada por Deus? Que não é o Alcorão, por exemplo, o livro que Deus inspirou. Como você sabe que não é um outro livro que você não conhece e que talvez nunca foi encontrado porque está perdido? Como você sabe que talvez Deus não se revelou?
Deus existe, mas nunca apareceu a ninguém, nunca mandou nenhum sonho, nunca pediu a ninguém para escrever livro algum. Como você sabe? Você não sabe. Você torce para que a Bíblia seja o livro sagrado, que a Bíblia é o livro dado por Deus à humanidade. Você tem esperança de que isso seja assim, mas você não sabe. Por quê? Porque pode não ser. Pode ser um outro livro, pode não ser livro nenhum. Deus existe e não se manifesta, não se revela. Isso é o quê? É possível. É uma possibilidade, razão pela qual você não sabe. Supondo que Deus existe, que a Bíblia é a palavra de Deus, você é seguidor do cristianismo. Como você sabe que o cristianismo é a religião certa e não o judaísmo, a religião original? Também, você não sabe. Você torce para que seja assim. Torce e nada mais. Os judeus podem estar certos. Supondo que Deus existe, a Bíblia é a palavra de Deus, o cristianismo é a religião certa e você é protestante. Como você sabe que o protestantismo é o cristianismo certo e não o catolicismo? A sua religião protestante vai lhe mostrar na Bíblia que os católicos interpretam a Bíblia erroneamente, que eles não sabem decifrar a palavra de Deus corretamente, que o protestantismo é que sabe. Acontece que os católicos pensam a mesma coisa sobre vocês. Os católicos têm a sua razão de acreditar daquela maneira. É uma razão diferente da sua. As doutrinas católicas, se você estudá-las, vai estar lá. E para os católicos é 100% lógico, razão porque a Igreja Católica existe. E ainda é a maior do mundo. Como você sabe? De novo, você não sabe. O catolicismo pode ser a religião verdadeira. Pode ser o cristianismo verdadeiro. Pode. Então você apenas torce para que não seja. Você torce para que o protestantismo seja o cristianismo certo. Você não sabe. Se você é católico, você também não sabe qual catolicismo é o catolicismo certo. Não sabe. As igrejas católicas orientais, que tem lá na Síria também, tem na Rússia, tem na Bulgária. Elas são católicas, mas têm as suas divergências e por isso elas se separaram. Algumas dessas separações aconteceram em guerras, né, geraram morte. No Brasil, por exemplo, tem esse movimento carismático. Se você é católico, como você sabe qual catolicismo é o que agrada a Deus? 100%. Não sabe. Voltando a você que é protestante, você sabe muito bem que as principais igrejas evangélicas têm suas diferenças. Digamos, a igreja batista, a igreja adventista, a igreja presbiteriana, os testemunhos de Jeová, os mórmons. Como você sabe qual igreja evangélica é a verdadeira? Como você sabe que está na igreja certa? Você não sabe. Pode não estar. Religião não tem, portanto, como se vê através dessas perguntas, não tem nada a ver com verdade. Todas as religiões são verdadeiras, dizem que são. Todas as subdivisões. Por exemplo, o Islã também é subdividido, hein? Se você é muçulmano, você é xiita, tem os sunitas. Dentro do sunismo há ramificações, dos xiitas há ramificações. O budismo tem ramificações. Todas as religiões são divididas. Às vezes eu entro num grupo do Facebook de debates, debates entre católicos e protestantes. Eles se xingam.
Quando ateus fazem graça com religiões, aí todos os cristãos ficam com vontade de jogar coquetel molotov nos ateus, né? Mas entre eles se xingam. E aí tá tudo bem, né? São crentes xingando crentes, daí pode, né? Quando os ateus criticam os cristãos, aí é vilipêndio. E por que as religiões se combatem? Antigamente faziam guerras. A Europa foi praticamente devastada por séculos de guerras religiosas entre cristãos. Entre cristãos. E hoje elas se ridicularizam. Por quê? Porque não sabem. Não sabem se Deus existe, não sabem se a Bíblia é a palavra de Deus, não sabem qual religião é a certa, qual igreja é a verdadeira. Não sabem. E por isso, se ridicularizam, se combatem, etc. e tal. Se você é crente em Deus, é seguidor da Bíblia, é protestante e é membro, por exemplo, da igreja presbiteriana, como você descobriu, como você encontrou essa verdade? Como você chegou à conclusão de que Deus existe, tal, e que a igreja presbiteriana é a igreja certa? Você saiu pelo mundo pesquisando, observando as coisas, juntando as peças de quebra-cabeça, e lá no final da sua jornada, você descobriu que a igreja presbiteriana detém a verdade. Se você nasceu no Brasil, 99%, no mínimo 95% de chance que você nasceu nessa igreja. Foi levado, foi induzido a crer que ela é a igreja verdadeira. Se você não é presbiteriano de berço, você foi convertido à igreja presbiteriana. Algum presbiteriano bateu na sua porta ou falou com você: olha, eu sou da igreja presbiteriana e tal. Ah, o que é isso? Ah, é uma igreja muito legal, lá a gente canta, lá tem o coral. Vem lá, tem várias atividades bacanas lá. É assim que funciona. Aí você vai lá e você se sente bem, porque as pessoas cumprimentam você, perguntam de onde você é, né? Você é novo lá, você é visitante. Eles vão pedir para você se levantar e dizer o seu nome. Você vai gostando de lá. Depois é que chegam as coisas sobre a Bíblia e você vai achando legal, você vai permitindo aquilo, você não está nem pensando sobre aquilo, sobre faz sentido, é verdade ou não, você vai simplesmente gostando da atmosfera, do jeito que as pessoas são, é um círculo social, as pessoas se ajudam. Então você vai sendo o quê? Você vai sendo atraído, persuadido. Então, se você não é presbiteriano de berço, que é 95% de chance, você pertence aos 5% que foram convencidos por outros. Você não descobriu essa verdade. Você não descobriu essa verdade. Se você quer ter uma religião, quer pertencer a uma igreja, tudo bem. Mas não saia por aí dizendo que você, depois de muito analisar, pesquisar, raciocinar, você chegou à conclusão de que a verdade é esta, a que é apresentada pela sua igreja. Você chegou até ela através do raciocínio lógico. Por isso você está lá. Não é por isso. Concluindo, eu quis apenas expor que a sua religião proíbe você de fazer esses tipos de perguntas, porque ela sabe que se você fizer essas perguntas, você duvidará e perderá a sua fé. Por isso é proibido, por isso as religiões ameaçam você de castigo. Elas não querem que você raciocine e chegue a diferentes conclusões. Mas, se você se fizer essas perguntas, ficará evidente que não há necessidade alguma de você acreditar nas baboseiras que você foi
levado a acreditar.